Você já, você já foi dormir e dormiu por horas, mas quando acordou, parecia que não tinha dormido nada. Estava cansado, destruído, indisposto e queria dormir muito mais. Isso acontece com todo mundo e é fácil de saber os problemas e não é difícil de arrumar esse problema. É isso que a gente vai tratar hoje. Primeiro ponto. As horas de sono em si não são o que a gente tem que focar aqui, e sim o que acontece dentro delas. Durante o sono, o nosso corpo tem 3 ciclos, basicamente de 90 minutos cada um. Nós temos o sono leve, o sono profundo e o sono REM. Cada uma dessas etapas tem uma função específica no nosso cérebro. O sono profundo, que acontece durante as primeiras horas de sono, é responsável por ativar o sistema linfático. O que faz esse sistema linfático? O sistema linfático, ele remove todas as toxinas acumuladas durante o dia. Então, basicamente, é uma lavagem cerebral mesmo. Além disso, ele também remove as toxinas que estão associadas a doenças neurodegenerativas. E o sono REM, que acontece nas últimas horas de sono, é quando ocorre o processamento emocional, a consolidação da memória e o aprendizado, o que foi aprendido, né? Quando você dorme 8 horas, mas com qualidade ruim de sono, que é acordar no meio da noite, dormir no ambiente errado, no horário errado, isso fragmenta esses ciclos de sono e parece que você não dormiu nada. Simplesmente, na função cerebral, você não dormiu nada, porque o seu cérebro não teve os ciclos, não teve as funções que ele tem que ter de noite para limpar as toxinas, descansar e se reativar para o próximo dia. E quais são os principais sabotadores do nosso sono? Vou falar dos 3 mais comuns aqui. O primeiro deles é a luz fluorescente. O que é a luz fluorescente? A luz fluorescente são as frequências das luzes que saem do celular, do computador, iPad, televisão também. Então, o que acontece? Quando o cérebro recebe essa frequência, ativa um sistema nele que ele acredita que ainda está de dia. Então, ele ativa totalmente o funcionamento como se fosse dia para a gente realizar nossas tarefas diárias. E inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Segunda coisa, comer perto da hora de dormir. Quando você come nas 2 horas antes de dormir, seu sistema digestivo entra em atividade. Isso compete diretamente com o sono profundo nas primeiras horas. Exatamente quando o sistema linfático deveria estar fazendo a limpeza do cérebro. Além disso, essa janela inicial do sono é quando seu corpo libera o maior pico de GH, o hormônio do crescimento, que nos adultos ele atua na reparação de tecidos, da pele e de músculos. Então, comer antes de dormir atrapalha esse pico. Terceira coisa, irregularidade de horário. Quando você dorme em horários muito diferentes toda noite, seu corpo nunca consegue sincronizar o relógio biológico. E quando você atrasa muito o horário de dormir, mais de 2 horas do seu padrão, o corpo interpreta isso como uma ameaça e libera cortisol para te manter acordado, em alerta. Isso é algo posterior dos nossos ancestrais, que ficavam em alerta em questões de sobrevivência. Agora a solução. E ela começa de manhã, não é à noite, como a maioria das pessoas pensam. O sono da noite seguinte é sempre moldado pelo que a gente faz na nossa manhã. E parece até contraintuitivo, mas ter um pico de cortisol pela manhã faz com que à noite a gente não tenha esse pico e conseguimos dormir melhor. E como a gente gera esse pico de cortisol pela manhã? Existem 3 formas básicas. A primeira é se expor à luz natural do sol.
Pessoal, ontem acabou a bateria da minha câmera, então tô tendo que passar aqui hoje para completar esse assunto. Então, voltando um pouquinho ali sobre o cortisol, né? As outras duas formas de a gente ter esse pico de cortisol pela manhã seria tomar um banho frio pela manhã, mas muita gente não gosta, né? Eu também não gosto de tomar um banho frio, é bem complicado. Não precisa ser tão gelado também, um banho morno, ou uma boa tática é, nos últimos segundos, nos últimos 30 segundos do seu banho, deixe ele só gelado. Você não vai tomar o banho gelado o tempo todo, mas é uma boa tática para ativar o pico do cortisol. E a terceira forma seria fazer uma atividade física de forma intensa pela manhã, né? Essas são as três formas de atingirmos o pico do cortisol. Agora, falando um pouco sobre a melhor rotina, os passos a seguir para ter uma boa noite de sono, né? A primeira coisa, como nós falamos anteriormente, é sobre a digestão, né? Então, sempre procure jantar umas 2 a 3 horas antes de você ir para a cama, porque o seu corpo já vai ter feito a digestão e não vai ocupar aquele tempo das primeiras horas de sono para isso. A segunda coisa é as telas, né? O tempo mínimo para parar de mexer nas telas são meia hora antes, né? O adequado seria 1 hora, 1h15, 1h30 antes de ir pra cama, mas meia hora é o tempo mínimo para isso. Terceira coisa, depois de ter já feito sua digestão, parado de mexer nas telas, algo muito bom é ligue o seu abajur de luz amarela, claro, a luz branca ativa o cérebro, então de preferência a luz tem que ser amarela ou vermelha. E pegue um livro para ler. Leia 10, 5 até páginas. Isso ajuda muito o cérebro. Você lê de forma lenta, presta atenção, é focado, então o cérebro vai ficando mais pro modo de sono. E a quarta coisa, depois de ler, sempre quando a gente deita, né, sempre a gente tem ideias pro dia de amanhã. Então é muito bom você pegar um caderno e escrever todas essas ideias que vêm na sua cabeça, para quando você deitar na cama, você não ficar remoendo esses pensamentos, né? Você já põe tudo ali no seu caderno para deitar com a cabeça livre. E por último, depois de todos esses passos, depois que a gente já deitou na cama, tá prontinho para dormir, vamos fazer uma técnica de respiração que ajuda a relaxar o nosso corpo por inteiro. Então a técnica consiste em você puxar o ar por 4 segundos, você prende esse ar por 7 segundos e você solta o ar por 8 segundos. Depois de fazer essa respiração umas 5 vezes, né? Fazer um ciclo de 4 a 5 vezes esse ciclo. E depois que você faz isso, o seu corpo fica inteiramente relaxado, né? Quero então que vocês testem isso aí. Me diz aí nos comentários se resolveu. E esse é o vídeo, rapaziada. São passos simples, mas que ajudam muito, né? Vocês vão reparar que vocês vão acordar muito mais dispostos, sem sono algum. Vocês vão acordar já querendo partir pro busão pra ir trabalhar, rapaziada. É isso aí. E agora, mandar um salve aí pro pessoal que pediu nos comentários do último vídeo. Um salve aí, Eduardo Braga, 1973. Um salve também, Miguelito 3P. Um salve aí. É isso aí. Então, curtem o vídeo, compartilham. Compartilham aí. E tamo junto, tropa.